Então, essa experiência aqui, como é a primeira, eu vou mostrar para vocês como é que a gente monta usando esse sistema que eu acabei de falar, e as outras, logicamente, você vai montar por conta própria, apesar de que na apostila que acompanha o curso você tem o esquema elétrico e tem o chapeado, ou seja, o desenho da placa e as ligações lá, que você pode seguir também, ou pode montar por sua própria conta também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar tudo que vai ligado no terra. O que vai no terra? O terminal. A cor do fio aqui não importa muito, tá? Se você quiser ligar os terras tudo de preto, você pode ligar. Então o jack do fone de ouvido da entrada vai no terra. O jack tem esses dois terminais, o terminal de terra e o terminal de sinal. O terminal de terra do jack vai na trilha de terra. O que mais vai no terra? O emissor desse transistor aqui, no driver, vai no terra. O que mais que vai no terra? O coletor do par casado PNP vai no terra também, aqui no terra. Tá? O que mais vai no terra? O alto-falante vai no terra, no terminal. Aí o alto-falante ele tem esses dois terminais aqui, ó. Ele tem esse terminal que é o terra e esse aqui é o terminal vivo. Então esse terminal aqui, terra, no terra do alto-falante. O que mais vai no terra? O resistor de 2K2. Que é esse resistor aqui, ó. 2K2. Então o terminal dele vai pro terra. Então você puxa um outro fio. Pode pôr aqui mesmo, ó. Tá vendo? Aqui é terra. Que é o mesmo ponto desse. Ok. Já está montado aí tudo que vai ser ligado ao terra. De acordo com o esquema elétrico, eu tenho 5 componentes indo para o terra. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fios. No mais B vai 2. Vai o resistor de 470 ohms. No mais B. Então eu pego um fio. Eu ligo o resistor de 470 ohms. Eu ligo essa ponta aqui, por exemplo, no mais B. E o coletor do par casado NPN, que é esse aqui, ó. Eu ligo o coletor dele na linha de mais B e pronto, eu já tenho dois mais Bs, né, duas ligações indo para a linha de mais B. Agora, eu vou montar esse circuito de trás para frente, ou seja, do conector do alto-falante até chegar no conector do fone de ouvido. Ou no conector de... não é bem conector do fone de ouvido, é o conector de entrada, da nossa, que vai ser o conector de entrada da nossa placa. Então você vai pegar um fio, você vai ligar o terminal do alto-falante no negativo desse eletrolítico grande, que é o de passagem. Lembre-se que esse eletrolítico bloqueia o mais B no meio do par casado. O outro terminal do capacitor eletrolítico vai no meio dos transistores, ou seja, emissor com emissor. Então aqui a gente liga, eu coloquei no emissor do par casado PNP, mas dá no mesmo porque os emissores dos dois transistores são interligados, assim, ó. Emissor com emissor. E o emissor deles, que está interligado, vai ligado através desse... um capacitor eu pus errado aqui, esse capacitor aqui, ó. Através desse capacitor, vai ligado aqui no alto-falante. Agora, o meio do par casado, os emissores que vão ligados através do capacitor no alto-falante, eles também vão ligados ao resistor de 6K8, numa ponta dele. Então vou puxar um fio aqui do meio do par casado, aqui no emissor de um deles, qualquer um dos dois, e vou ligar no 6K8. Ok. Daí, o 6K8, o resistor de 6K8 vai ligado em série com 2K2, que já está no terra. Então eu vou pegar um outro fio, que pode ser esse aqui, e aí eu vou ligar o 6K8 com o 2K2. Aqui, ó, 6K8 com o 2K2. Muito bem. E na junção dos dois, que é esse fio aqui, tá vendo? Ó? Eu vou colocar um outro fio e vou alimentar a base do transistor driver. Então um outro fio entre o 2K2 e o 6K8, eu posso pegar daqui, aqui, na base do transistor driver. E aí a base do driver já está polarizado com uma tensão proveniente do meio do par casado, passando pela divisão entre o 6K8 e o resistor de 2K2. Agora, eu vou ligar a base do driver, aliás, o coletor do driver, na base do PNP do par casado. O coletor do driver na base aqui do PNP do par casado. Pode parecer que o circuito já está ficando meio complexo, meio difícil de entender, mas se você fizer na ordem, fizer numa sequência lógica, você vai entender o circuito e vai montar ele de uma forma mais rápida. Agora nós vamos ligar esses dois diodos aqui, ó, o N4148. Lembra daquele resistor de 470 ohms que estava no mais B, esse aqui de cima?
Então a gente vai soldar o outro lado dele, ligar o outro lado dele no anodo de um dos diodos, pode ser esse aqui de cima, o catodo dele com o anodo do outro, ou seja, colocar os dois em série, os dois diodos em série. Aqui o catodo desse com o anodo do outro. Dois estão em série. O catodo desse diodo de baixo precisa ir na base do par casado PNP, que é esse aqui, ó. Se você não tiver um fio com comprimento suficiente, você pode usar um fio e ligar aqui também no coletor do driver, porque o coletor do driver está indo na base do PNP. Ou você liga direto o catodo do diodo na base do PNP, vou fazer aqui porque eu tenho um fio que alcança. Aqui, ó. Eu vou ligar o catodo do segundo diodo na base do PNP. Ou você liga no coletor do driver, que é o mesmo ponto. Pronto. Agora, o anodo do primeiro diodo, que é esse daqui, ó, ou aqui ou aqui, tanto faz. Você vai puxar ele para a base do NPN do par casado. Aí você vai pegar outro fio e ir para a base do NPN do par casado, para polarizar ela também. Aqui, ó. Pronto, então essa parte aqui já está a alimentação da base dos dois transistores do par casado e os diodos em série entre as bases já estão interligados. E aí o circuito está quase pronto, só falta ligar o jack de entrada no positivo do capacitor de 47 microfarads e o negativo dele na base do driver. E o circuito já vai estar pronto. Então a gente vai usar dois fios mais compridinhos, né? Um deles vai aqui do jack, a entrada do circuito, no positivo do 47 microfarads e o negativo dele na base do transistor driver. Que aí você usa um outro fio mais ou menos comprido, né? E aí o circuito já está pronto para a gente usar. Então, pessoal, tá tudo pronto aqui para testar o nosso amplificadorzinho. Já colocamos aqui o alto-falante, já encaixamos o fio com o plug P2 nas duas pontas. Aqui na ponta do fio a gente vai encaixar o nosso aparelho, o reprodutor de música, que pode ser um MP3, um celular, um MP4, o que você tiver, um radinho, um aparelho que reproduz a música num fone de ouvido. E vamos alimentar o circuito. E aí nós vamos colocar para tocar. E aí vocês podem observar. Vou tirar o microfone e colocar mais perto aqui da bancada. Tá vendo? Colocando o volume do dispositivo numa posição média, já dá para ouvir um bom som. Tá vendo? Agora, uma curiosidade, o som produzido por esses dispositivos, ele tem potência suficiente para um fone de ouvido, mas para um alto-falante já não. Eu vou fazer uma experiência que consiste em retirar, fazer com que o sinal do dispositivo vá direto para o alto-falante sem passar pelo amplificador. Olha só como é que fica. Tá vendo? Isso porque eu tô com o microfone bem em cima do alto-falante. Então, perceberam como o sinal é muito fraco do dispositivo para os alto-falantes? É por isso que necessita de um circuito amplificador de potência, que é o que nós montamos aqui. Agora nós vamos colocar de volta. Agora vai passar pelo amplificador. Tá vendo? Esse circuito ele dá um ganho de aproximadamente 1 watt de som, mais ou menos. Meio watt, 1 watt, por aí. Só que ele necessita de um sinal que entra aqui de aproximadamente 1 volt de pico a pico, por aí. Ou seja, o sinal ele já tem que ter uma certa amplitude, pelo menos o suficiente para movimentar um fone de ouvido, para fazer funcionar um fone de ouvido. Então é assim que funciona nosso pequeno amplificador.